here in our Africa, here in Senegal, we don't accept this homosexuality. That's not in our culture, that's not in our tradition. Nous considérons que les valeurs LGBTQ constituent, à travers des télés, des chaînes, à travers des ambassades qui financent des associations de LGBTQ, un poison culturel savamment inoculé dans notre peuple. Discurso pesado, não é? No Senegal a coisa está quente. O país aumentou a pena de prisão para casos ou atos homossexuais, pessoas do mesmo sexo a namorarem, ou comportamentos homossexuais, e esse tema está a gerar debate a nível do mundo. E temos que lembrar que há países onde a coisa é pesada, não é? Como a Somália, tem pena de morte, o Irão, o Uganda, países como a Arábia Saudita, a Mauritânia, países onde a pena é muito pior. Penso que hoje existem 32 países que criminalizam atos homossexuais. E aqui o Senegal diz que esses atos homossexuais são contra a tradição, a cultura daquele país. E nós temos que lembrar que o facto desses países criminalizarem a homossexualidade, eles não quer dizer que eles são menos evoluídos do que os países que não criminalizam. Porque temos que olhar para a história e lembrar que alguns países, as suas leis nasceram da cultura e da religião, como é o caso do Senegal. A lei surgiu da Sharia e do direito consuetudinário, né? Sharia, que é a Bíblia deles, que é o livro religioso, e o direito consuetudinário, que está ligado com o direito costumeiro, as tradições, né? A cultura, a tradição, aquilo que nossos pais sempre fizeram, nossos hábitos. E outros países, como os países cristãos, de maioria cristã, como é o caso de Angola, Portugal, Brasil, está a gravar? Tá. Angola, Portugal, Brasil, o direito teve como origem o direito romano-germânico, não germânico-romano, né, que olhava para o direito às liberdades, a defesa das liberdades das pessoas, né, como sendo a origem do direito. Mas o direito, e depois também, né, a Constituição da República, porque as leis devem obedecer à Constituição da República para os países de maioria cristã, mas para os países muçulmanos a lei obedece à Sharia, que é o código de igreja, né, que é a Bíblia, que é o livro religioso. Só que tanto países como Portugal, Brasil, Angola, que são de maioria cristã, têm o direito germânico-romano, mais o direito consuetudinário ou costumeiro, ou seja, tem a origem das nossas liberdades, direito civil, mais a tradição. Países cristãos, porque Brasil, Portugal, Angola, Guiné-Bissau têm suas tradições e também terão dali um bocadinho de informações para alimentar o direito. Só que nesses países foram buscar apenas da Sharia, apenas da igreja, ok? E eles fundamentam essa questão da homossexualidade como sendo aquela criminalização, aquela punição de Deus aos povos de Gomorra e Sodoma, quando todos eles estavam envolvidos em atos imorais, né? Portanto, que buscam a história religiosa como sendo a razão pela qual este ato envenena a cultura, mas adicionando a defesa da família. Eles dizem que o casamento, né, só deve ser feito por pessoas do mesmo sexo para proteger a família, a sua longevidade e também para proteger aqui o sexo como sendo um ato permitido apenas para pessoas de sexos diferentes e para pessoas casadas. Aqui defendem a questão do respeito ao sexo, a questão da defesa da família e também respeitam a Sharia, que é que deu origem às leis que existem nesses países. Portanto, aqui não quer dizer que os países que liberam são mais evoluídos, mais inteligentes, quer dizer que temos que olhar para a origem das sociedades. Cada sociedade nasceu de algum prisma. A nossa nasceu de um prisma mais europeizado, mais europeu, que é o romano e o germânico, e mais um bocadinho de tradição. E outras sociedades surgiram do código de igreja, código religioso, ponto. É claro que existe um perigo acentuado quando a gente olha para a religião como um caso histórico, como sendo a fonte da nossa orientação social. É mais perigoso. Por quê? Porque é muito difícil moldar a tradição.
É muito mais fácil as pessoas moldarem o comportamento humano, a vontade humana. Eu hoje quero liberdades até aqui, amanhã quero depois daqui, depois de manhã digo que não, tenho muita liberdade, vou reduzir a minha liberdade, okay? Do que eu olhar para um facto que foi escrito há milhares de anos e está lá, é inegável, é incorrigível e até existe um certo dogmatismo. Há coisas que eu não posso perguntar e não tenho resposta. É assim, está assim, tem que cumprir. Portanto, a sociedade fica muito mais rígida e, infelizmente, comete-se muito mais, ou seja, violam-se muito mais liberdades do que nos países onde a lei é emanada do comportamento das pessoas. Eles estão a se comportar assim, agora a lei vai ser assim. Estão a se comportar assim, vai ser assim. Tipo aqueles países, né, onde há muitas manifestações. Agora está proibido fazer manifestações. Há países onde vocês estão a fumar muito. É proibido fumar até às X horas. É proibido fumar naqueles horários. Né? Há países que as leis são emanadas, surgem do comportamento diário das pessoas. E há países onde a lei tem como origem apenas aquilo que já foi escrito, a Bíblia e ponto final. E não se discute mais. Ponto. Agora, família, antes de comentar aqui antes de reagir mesmo a este vídeo, eu quero lembrar que é importante você, meu chefe, fazer like, escrever e partilhar. O seu like é importantíssimo, porque é a razão pela qual eu volto para cá sempre. Dizer que gostavas de ler os meus livros, estão disponíveis no meu site e também na Amazon. Está aqui o meu site, ou aqui no primeiro comentário está ali o link do meu WhatsApp ou da Amazon também. Se estás na Europa, por favor, dá-te o luxo de ler os meus livros. Pelo menos um livro tem alguma coisa a ver contigo. São 8 livros, eu acho que escrevi temas diferenciados para que eu possa atingir pelo menos um de nós. Ok, eu sei que você não gostas de economia, vais gostar de filosofia, ou então de autoconhecimento, vais gostar ou disciplina, alguma coisa vais gostar claramente. Portanto, por favor, digam ainda, s'il vous plaît. Ponto. Agora está a me ligar, eu estou aqui a gravar. E eu, meu amor, já tenho também. Portanto, família, ou seja, a nossa capacidade de analisar os factos é limitada segundo o nosso próprio crescimento. Quando eu sou criança, né, a minha capacidade de olhar para os factos e analisar é limitada por aquilo que os meus pais me ensinaram. Eu ali até os 6 anos, até os 3 anos, 4, 5 anos. Quando eu vou para a jardim de infância, vou para a escola, a minha análise, a minha observação das coisas é limitada pelas coisas que os meus pais me falaram e a minha professora me falou. Só que o que a minha professora me fala é aquilo que o Estado, que o governo me fala, porque os conteúdos acadêmicos são construídos segundo a narrativa, os programas de escola, quem os faz é o governo. Então, aquilo que eu aprendo na escola é aquilo que o Estado me está a dizer. Logo, eu até aos 7, 8, 9, 10 anos, eu fico limitado pelo que os meus pais me dizem, isso está certo, isso está errado, e pelo que a escola me diz, que é o Estado, isso está certo, está errado. Quando eu vou para a igreja, a minha capacidade de análise também é limitada pelo que a igreja me fala, pelo que o Estado me fala, pelo que os meus pais me falam. Eu sou, como dizia o filósofo, uma tábua rasa que vai ser adicionado vários conhecimentos que me vão limitando as minhas capacidades. E quando vou crescendo, também vai ser limitado pelo ambiente que frequento, pelo país em que estou, pelos colegas que tenho, pelas minhas relações humanas, intrínsecas e extrínsecas. Portanto, eu vou me limitando por aquilo que vou consumindo, televisão, internet, não só. Chega uma altura, quando eu atinjo a liberdade intelectual, quando eu começo por mim mesmo escolher aquilo que eu quero consumir. Quando eu vou para uma biblioteca, olho para os livros, sempre o meu pai me recomendou ler matemática. Agora eu vou ler história. Sempre me recomendaram ler a Bíblia, agora eu vou ler o Alcorão. Quando a minha liberdade de escolher o que consumir começa a surgir, também se expande a minha capacidade de análise das coisas. E quando nós olhamos para os países que proíbem a homossexualidade, com bases que estão escritas há 1000 anos, que não podiam ser e não vão ser atualizados de acordo aos novos acontecimentos, porque a lei, o Código Civil, nos países que têm como origem da lei a lei romana, se atualiza todos os dias. Os países que têm como origem da lei a Sharia ou a Sharia, dificilmente se atualizam, ok? E quando atualizam é para agudizar aquilo que já existe, ok? Ou então para criar uma lei segundo aquilo que disse o profeta X nos anos X, ok? E no entanto é muito mais fácil nos países onde a lei emana
do código religioso estarem limitados pelas leis que não se podem mudar e não se podem questionar. Fica-se muito mais limitado. Assim como também, naqueles países onde a lei emana do código costumeiro ou tradições, também é muito mais difícil, ou seja, as pessoas ficam muito mais limitadas ao conhecimento, porque não podem mudar as coisas, porque tudo tem que ser como era antes. E tem que ser assim antes, se antes funcionou, antes estávamos bem, é assim que tem que estar. Só que o filósofo nos aconselha que a cultura, aliás, até o próprio John Mbiti, que é o próprio grande africanista, filósofo africano, nos aconselhava a, sempre que possível, revermos as culturas, se podemos ou não podemos atualizá-las, porque o mundo é dinâmico. Assim como também a economia vai mudando, temos que alterar a forma como a gente faz a economia. No Senegal, apenas 2% da população não é muçulmana. E estes poderão ser forçados a emigrar por outros países, e é triste você ver um cidadão não poder viver no seu país, porque o Estado não o compreende e, no extremo, não o quer compreender. Então, essa pessoa vai ser obrigada a emigrar para um país de maior aceitação. Alguém diria que os homossexuais ameaçam a humanidade. Vamos fazer um estudo estatístico para sabermos quantos homossexuais existem em cada bairro, quantos homossexuais existem em cada cidade, em cada província, em cada país, para sabermos de facto quanto tempo precisamos para que a sociedade seja extinta, porque até lá só vai haver homossexuais. Temos que fazer esse estudo. Só que para fazer esse estudo, tu tens que estar disposto a conversar, a lidar com as pessoas que são homossexuais, porque elas é que vão te dar esses dados. Ok? É verdade que elas podem ter filho por outros métodos, ok? E até porque existem homossexuais, lésbicas, transgêneros, entre eles próprios também podem ter filhos, porque há homens que sentem-se em corpo de mulher e há mulheres que sentem-se em corpo de homens. Esses podem engravidar. Mas para dizermos de facto podem ou não podem ameaçar a questão da demografia global, temos que deixar os economistas, os estatísticos estudarem, fazerem os cálculos todos. Ou seja, qual é a margem de erro, não é, de que eles podem ou não podem ameaçar a demografia global. Esse é um tema que merece de nós qualquer análise, comentário. Põe aqui a sua ideia em comentários. Estás com o Senegal, és contra, quer enriqueça o índice, faz favor. Estamos juntos e até já.